Presidente, eu só queria fazer aqui uma indagação. A depoente, ela está aqui na condição de advogada ou está na condição de secretária do Conselho? Porque na condição de secretária do Conselho, ela não tem que se reservar a responder às nossas perguntas. É a indagação que eu faço, presidente. Daquilo que for competência das atribuições dela enquanto secretária do Conselho, ela tem por dever e obrigação responder a todos os questionamentos. Naquilo que for questionamento em virtude das atribuições dela enquanto assessora jurídica, eu acho que ela tem os direitos dela resguardados conforme petição apresentada, professor Cleiton. Tá, ok. Obrigado pela resposta, presidente. Eu só já tinha ouvido falar que era muito bom fazer parte do conselho da CEMIG, mas pelo que a gente está ouvindo aqui, é melhor ainda, deputado Sábio Souza Cruz, porque você não precisa nem saber quanto que houve de arrecadação na companhia que se trabalha. Isso é interessante. Doutora Virgínia, vamos então aqui a algumas perguntas. A senhora trabalha no mesmo andar da diretoria, procede? Sim, senhor. A senhora presenciou que foi reservada uma sala específica para o senhor Cássio Azevedo nesse andar? Não tenho conhecimento desse fato. Interessante, presidente, é interessante, porque gerentes sabem, diretores sabem, e quem trabalha no andar, no mesmo andar onde tinha essa sala, não sabe responder para a gente. Beleza, continuando aqui. Algumas perguntas acerca desses contratos. Quem ou qual departamento da CEMIG é responsável pelo controle de legalidade das investigações procedidas pelas empresas Terra Tavares, Ferrari, Elias Rosa, Sampaio Ferraz e Kroll? Desculpa, excelência, não entendi sua pergunta. Quem ou qual departamento da CEMIG é responsável pelo controle de legalidade das investigações procedidas pelas empresas Terra Tavares, Ferrari, Elias Rosa, Sampaio Ferraz e Kroll? Excelência, essas empresas elas foram contratadas, né, pela CEMIG. Eu não compreendi exatamente a pergunta do senhor. Quem é responsável pelo controle de legalidade das investigações procedidas por essas empresas? Pergunta simples. Bom, o controle da contratação dessas empresas, essas empresas foram contratadas pelo setor de compras e prestam serviços na CEMIG dentro de um contexto geral. Não existe uma segmentação para essas empresas, pelo que eu sei. A senhora, nas funções de secretariado do Conselho de Administração, teve conhecimento do trabalho de consultoria elaborado pela Boston Consult Group para o governo de Minas Gerais, logo no início de 2019, no qual havia diretrizes para substituir gestores de carreira da CEMIG por profissionais vindos do mercado privado? Não, excelência, eu não tive conhecimento dessa diretriz por essa empresa. A senhora ouviu dizer que essa empresa estaria contratando profissionais fora da CEMIG para, como estratégia, quebrar o chamado telhado de vidro, que era exatamente feito pelos servidores de carreira da empresa? Não, excelência, não tive conhecimento desse fato. Uma das convalidações de atos analisados por essa CPI é a segunda contratação da ESEC para o serviço de assessamento de 3 diretores estatutários para a CEMIG, financeiro, jurídico e participações adicionais. Esses diretores foram nomeados em março de 2020, mas o contrato com a ESEC foi assinado em agosto de 2020. Sabemos que diretor estatutário, obrigatoriamente, tem que passar pela aprovação do Conselho de Administração. A senhora confirma? Confirmo. Especificamente quanto aos senhores Eduardo Soares, Rafael Falcão Noda, eles foram indicações pessoais do senhor Reinaldo Pazanese Filho? Não tenho conhecimento desse fato, excelência.
É interessante porque as perguntas do deputado Zé Guilherme, a senhora conseguiu responder, as minhas a senhora não responde nenhuma, mas vamos continuar aqui. Com relação ao diretor Maurício Dallagnese, ele é uma indicação pessoal do senhor Reinaldo Pazanedes Filho? Também não tenho conhecimento desse fato, Excelência. Conselho de Administração da CEMIG aceita indicações pessoais do presidente da CEMIG para os cargos de diretores? Os cargos de diretores do Conselho de Administração, eles são aprovados, os cargos de diretores, da diretoria executiva da CEMIG, eles são aprovados pelo Conselho de Administração. Mas a minha pergunta é se o Conselho de Administração aceita indicações pessoais do presidente da CEMIG. É simples assim? Basta o presidente... Não tenho conhecimento dessa especificidade que o senhor colocou na sua pergunta. Me desculpa. Mas a senhora, secretária do Conselho de Administração, não sabe me responder uma coisa tão simples? A pergunta é a mais simples possível. Se o Conselho de Administração aceita indicações pessoais do presidente da CEMIG, como não tem conhecimento disso, só não participa das reuniões, não faz lavratura de ata. A minha pergunta é simples, basta indicar e pronto, o Conselho vai e referenda? Não tem conhecimento para responder isso? Não, senhor. Todo diretor, ele passa por um background check pela área de compliance quando há a indicação. Depois que esse background check é realizado, o nome vai para o COAUD, que é o Comitê Estatutário de Auditoria, que dá um parecer sobre a possibilidade ou não de essa pessoa assumir uma diretoria. E aí, nessa fase, é que o nome é submetido ao Conselho de Administração para aprovação ou não. A senhora prestou depoimento em 2021 à Delegacia Especializada de Combate à Corrupção da Polícia Civil? Não, senhor. A senhora participou da contratação do escritório Kroll Associates Brasil Limitada? Quais foram suas atribuições nessa contratação? Eu não participei da contratação do escritório Kroll. A CEMIG, em nota publicada na imprensa no último dia 9, alega que a contratação da Kroll foi devido à instauração de inquérito civil no Ministério Público de Minas Gerais sobre irregularidades na área de suprimentos. O depoente Leandro Correia de Castro informou a essa CPI que este inquérito foi instaurado em maio de 2020 e que em julho de 2020 o Ministério Público de Minas Gerais enviou ofício à CEMIG requerendo informações sobre os fatos denunciados. Se a CEMIG conhecia o inquérito desde julho de 2020, por que ela autorizou a Kroll a iniciar o serviço em dezembro de 2020 e assinou o contrato somente em maio de 2020? No mínimo, a CEMIG teve tempo para formalizar o contrato entre julho e novembro de 2020. A senhora não concorda? A pergunta do senhor é se eu concordo ou... A senhora concorda que houve tempo hábil para a CEMIG lavrar um contrato com a Kroll, já que as denúncias elas são de maio de 2020. Em novembro de 2020 começa a investigação. O contrato só é assinado em abril de 2021. A minha pergunta é simples. Se a senhora concorda que houve tempo hábil entre maio a novembro para que fosse realizada essa contratação e formalizar um contrato. Porque nas suas respostas, e aí foi a minha intervenção, que a gente não viu contrato nenhum chegando aqui, antes, ou algum contrato formal, apenas o que a gente tem conhecimento é que isso foi só verbalizado. Se caso houve um contrato, deputado Sábio Souza Cruz, nós temos 2 contratos, então, para contratação da mesma empresa. Lá no sul de Minas, a gente tem uma expressão que é assim, para cima de mim só Deus e meu chapéu. Nós não estamos lidando aqui com pessoas leigas em algumas questões. A minha pergunta é muito simples, senhora Virgínia. A CEMIG não teve tempo para formalizar o contrato entre julho e novembro de 2020? Não teve? Excelência, a notificação, a intimação do Ministério Público, que iniciou todo esse processo de investigação e, consequentemente, a contratação da Kroll, ela chegou na CEMIG em novembro de 2020. Eu desconheço a informação que o senhor traz do senhor Leandro. Essa intimação chegou em novembro de 2020. Daí foi startado um processo
para essa investigação de uma denúncia, né, que relatava algumas questões de caráter sério, grave, de corrupção dentro da empresa, e foi a partir daí que foi startado esse processo. A nota da CEMIG enviada à imprensa deixa transparecer que o Ministério Público de Minas Gerais solicitou à CEMIG realizar a investigação. Afinal de contas, o Ministério Público de Minas Gerais solicitou informações à CEMIG ou solicitou à CEMIG investigar o caso? Ele solicitou informações a respeito de investigações na CEMIG. E, a partir deste momento, a CEMIG iniciou uma investigação a esse respeito. Por acaso, foi o Ministério Público que sugeriu à CEMIG a contratação da Kroll e das demais empresas de investigação? Acredito que não, Excelência. Desconheço esse fato. O depoente Daniel Poliano Godoy informou a essa CPI que a senhora, na noite do dia 3/12/2020, acompanhou um funcionário da Kroll para que ele fizesse a extração de dados de estações de trabalho no departamento jurídico da CEMIG. Quem solicitou que a senhora acompanhasse o funcionário da Kroll? Excelência, esse fato que foi relatado aqui ocorreu realmente, né, na noite, eu não me recordo exatamente o dia. 3 de dezembro de 2020. Uhum. Bom, e eu acompanhei o empregado da Kroll para a extração de informações, de equipamentos da CEMIG, informações da CEMIG no ambiente dentro da empresa, para basear, para dar sustentáculo, né, às investigações que estavam ocorrendo a partir da investigação realizada e a partir do pedido de informações do Ministério Público a respeito do fato ocorrido na área de compras. Não, mas a senhora não me respondeu quem determinou que isso fosse feito. Ok. Bom, na verdade, a minha pergunta eu vou até um pouco mais fundo. Quem fez a senhora sair de casa para se prestar um serviço desse? Excelência, eu não saí de casa para prestar um serviço desse, o senhor me desculpa. Eu estava na minha estação de trabalho. À noite? 10 horas da noite? Não foi 10 horas da noite, mas se tivesse sido, o senhor me desculpa, eu estaria ali também. Eu costumo ficar na CEMIG num horário estendido, dadas as minhas atribuições. Eu não tenho um horário de trabalho regular que eu saia da CEMIG às 17h30, 18 horas. Eu estava no meu horário regular de trabalho por volta de 8 e pouca, é um horário normal, que eu estou na CEMIG, e eu estava na minha estação de trabalho e me foi solicitado que acompanhasse o rapaz. Quem solicitou? Foi o diretor de serviços compartilhados que monitora as estações de trabalho. Qual o nome, por favor? Hudson Félix. Seu Hudson Félix, que já passou por aqui. Pode continuar. Isso. E me solicitou que eu acompanhasse o empregado da Kroll, que estava na empresa fazendo a coleta de informações dos computadores da CEMIG para subsidiar as investigações que estavam ocorrendo no âmbito da empresa. Sem contrato, diga de passagem. Além da estação de trabalho do senhor Daniel Poliano, quais outras foram interceptadas pelos funcionários da Kroll? Ele foi em outros departamentos, como suprimentos, compliance, secretaria-geral, auditoria interna, comunicação empresarial? Excelência, tendo em vista que essa é uma investigação de extremo sigilo, está em sigilo tanto na CEMIG quanto no Ministério Público, eu, sinceramente, eu não posso dar essa informação para o senhor, é um dever, né, profissional, de quais computadores que foram coletadas essas informações. Quantos?
Excelência, essa é uma informação também que eu acho que expõe a investigação, por isso eu me reservo no dever de não... Nós vamos ver o vídeo, presidente. É muito estranho, né? É muito estranho. Nós vamos fazer um requerimento aqui também, solicitando essa informação, mas eu acho que por trás desse direito de informações fica muito subliminar, fica muito subjetivo, na verdade, aquilo que pode ser informado, aquilo que não pode ser informado. Então, assim, senhorita Virgínia, eu gostaria muito que a senhora se atentasse para responder aquilo que traz colaborações para esta, é claro que não ferindo o seu direito ao sigilo profissional, mas nós não estamos perguntando nada detido ao conteúdo das investigações. Nós estamos questionando alguns dados e números que não interferem na investigação de maneira alguma. Então, eu reitero e peço à senhora que esclareça quantas estações de trabalho foram monitoradas ou foram acessadas pela empresa Kroll com o seu acompanhamento. Excelência, eu reitero que essa informação coloca em xeque o sigilo das investigações. Eu discordo, doutora Virgínia. Eu discordo e reitero aqui a solicitação para que a senhora possa informar esta comissão quantas estações de trabalho foram monitoradas pela empresa Kroll com seu acompanhamento. Presidente, se me permite, o sigilo já foi quebrado por ela junto com um funcionário da Kroll, a mando do senhor Hudson Félix. Isso já foi uma quebra de sigilo. Inclusive, nós solicitamos o vídeo e o vídeo vai mostrar onde que a senhora Virgínia, ela foi. Inclusive, eu já tive a oportunidade de ver uma parte do vídeo. Então, assim, o sigilo já foi quebrado. E nós vamos ver o vídeo, senhora Virgínia. Seria, assim, de grande valia para essa CPI, uma contribuição da senhora, responder o que o presidente indagou. Porque nós vamos ver o vídeo que foi solicitado pelo senhor Daniel, que disse aqui que tem cópia do mesmo. Com a palavra, senhora Virgínia. Excelência, sinceramente, eu peço desculpas. Eu compreendo que a informação dos custodiantes e dos investigados, mesmo sendo em números, que isso expõe as investigações e nós temos o dever de sigilo dessas investigações. Eu peço sinceras desculpas ao senhor. Quais os horários que foram feitas essas intervenções nas estações de trabalho? A senhora pode me informar? Excelência, que eu acompanhei, sim, né, que é a que eu posso dizer, foi por volta de 8h30, 8h30. Após expediente em que não se encontravam servidores lá em atividade no momento. Dos servidores administrativos, sim, okay. Não havia ninguém nessas estações. A senhora tomou conhecimento de que o contrato com a Kroll passou por uma convalidação posterior? Sim, senhor. A senhora sabe me dizer o motivo pelo qual foi feita essa convalidação? Sim, senhor. Qual? Como a área de compras que é a responsável por todo o processamento de contratações dentro da empresa, e como os serviços da Kroll tinham como objeto a investigação que envolvia exatamente a área de compras, então, essa contratação ela foi feita uma proposta, autorizado o início dos trabalhos, para depois formalizar o contrato para que essas informações fossem preservadas e não houvesse nenhum problema relacionado à segurança das informações para as investigações. Tá. Essa informação a senhora não considera que é um sigilo profissional, então a senhora pode trazer à baila. É tão curioso que, dependendo da resposta, pode ser passada, dependendo não pode ser passada, de acordo com a única avaliação da testemunha que ora faz as suas pontuações e declarações. Doutora Virgínia, nessa contratação verbal da Kroll, quem fez a contratação
procurou resguardar a empresa de alguma informação sigilosa, algum segredo empresarial que a Kroll tivesse acesso, ainda sem ter qualquer contrato com a CEMIG? Excelência. Como que se resguardou a empresa desse? Na proposta da Kroll, havia... Na proposta, não estou perguntando. Mas na proposta da Kroll havia uma nota, um disclaimer, digamos assim, de que os serviços que seriam prestados com a observância de toda a confidencialidade, de toda a questão relacionada à investigação, as regras relacionadas à investigação forense, com o resguardo das informações. Posteriormente, quando da assinatura do contrato, o termo de confidencialidade foi reafirmado e convalidado também. Mas enquanto ela estava tendo acesso, a empresa estava desprotegida de algum termo de confidencialidade. Bom, eu compreendo que não, pelo seguinte, com todo respeito, Excelência, porque na proposta dela havia esse dado e com o aceite da proposta, isso foi aceito pela empresa, né? Como ela expôs isso na proposta e a empresa aceitou, essa seria um ajuste, né? Um contrato mesmo que não formal, né? O que foi feito a posteriori com convalidação. Uma posição meio fragilizada da empresa nesse aspecto, né? Dependendo do item que constava numa proposta. Essa proposta foi entregue a quem? Foi a pessoa estranha também, igual da ESEC, assim, não? Foi dirigida a quem? Essa proposta foi dirigida à diretoria da CEMIG, eu tive conhecimento disso. Genérico, assim, à diretoria? Ou ao diretor fulano? Assim? Ao diretor Eduardo. E, né, a diretoria da CEMIG aos cuidados do diretor Eduardo. Tinha punição na proposta se houvesse vazamento? Não tenho essa informação, Excelência. Deputado? Posso continuar, então? Entre os computadores que a gente vai ver no vídeo, nós vamos encontrar a senhora com o servidor da Kroll trabalhando no computador do Manuel Divino, que é gerente de relações de consumo? Excelência, o senhor me desculpa, essa é uma informação realmente que eu devo manter o resguardo. O senhor me desculpa. Sem problema. A senhora tem um extenso currículo, tendo sido, inclusive, professora de Direito em curso de pós-graduação. A senhora se sentiu confortável em prestar esse serviço? Ou a senhora não se sente envergonhada de ter levado uma pessoa estranha, sem contrato formalizado com a CEMIG, para realizar essa coleta de dados em estações de trabalho de servidores da CEMIG? Como explicar isso para amigos e colegas de trabalho? Excelência, eu compreendo que as estações de trabalho nas quais nós trabalhamos, elas são de propriedade da CEMIG, assim como as informações. A CEMIG, ela tem uma série de instruções, atos normativos e instruções de procedimentos em que ficam muito claros que não há nenhuma expectativa de privacidade nas informações salvas nas estações de trabalho da CEMIG. Que a CEMIG tem o direito de acessar essas informações a qualquer momento. Isso é de conhecimento de todos. Então, sinceramente, eu compreendo que a CEMIG estava no direito dela de Doutora fazer Virgínia, essas a senhora está investigações. utilizando de um mecanismo, de um artifício, através do Estatuto da Ordem dos Advogados, que prevê o direito de confidencialidade de informações no exercício da profissão. A senhora não acha que violar uma estação de trabalho de um advogado que tem nessa estação
também a sua confidencialidade da profissão. Um advogado que não está sendo investigado pela companhia, não é o mesmo direito à confidencialidade dessa pessoa? Excelência, o senhor me desculpa, mas eu compreendo que não. A senhora está dizendo que as informações é de propriedade da CEMIG. Quem é dona da CEMIG? A CEMIG, as ações da CEMIG, 17% são do Estado e 83%... Quem é o sócio majoritário da CEMIG? É o Estado de Minas Gerais. Muito obrigado. A população mineira é dona da CEMIG, não é isso? A senhora conhece a lei das estatais? Pois No seu artigo 85, da fiscalização pelo Estado e pela sociedade, artigo 85. Os órgãos de controle externo e interno das 3 esferas de governo fiscalizarão as empresas públicas e as sociedades de economia mista a elas relacionadas, inclusive aquelas domiciliadas no exterior, quanto à legitimidade, à economicidade e à eficácia da aplicação de seus recursos sob o ponto de vista contábil, financeiro, operacional e patrimonial. Parágrafo 1º. Para a realização da atividade fiscalizatória de que trata o CAPT, os órgãos de controle deverão ter acesso irrestrito aos documentos e às informações necessárias à realização dos trabalhos, inclusive aqueles classificados como sigilosos pela empresa pública ou pela sociedade de economia mista, nos termos da Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011. Parágrafo 2º. Doutora Virgínia, o grau de confidencialidade será atribuído pelas empresas públicas e sociedades de economia mista no ato de entrega dos documentos e informações solicitados, tornando-se o órgão de controle com o qual foi compartilhada a informação sigilosa corresponsável pela manutenção de seu sigilo. A senhora pode muito bem se negar a prestar as informações perante todo o público, mas nós vamos reivindicar uma reunião secreta em que a senhora tem por obrigação informar a essa CPI tudo o que for questionado e perguntado sobre essas informações. Eu solicito à consultoria que prepare um requerimento solicitando uma reunião secreta com a senhora Virgínia para que possa ser apreciado o requerimento e feita essa reunião para que a senhora possa esclarecer, obedecendo os artigos da lei de licitações, da lei de estatais. Me perdoe. Professor Cleiton, siga os trabalhos. Tudo bem, presidente, porque a gente não pode permitir que se relativize algo tão sério. Eu comentava brevemente aqui com a deputada Beatriz Cerqueira, diante do que a gente está ouvindo, que segurança que as pessoas têm para trabalhar na CEMIG hoje. Não se pode relativizar o absoluto. E quando eu digo que não se pode relativizar o absoluto, no sentido de que, se tem algo que é absoluto, são dados de advogados, de servidores, acessar computadores na calada da noite, depois que todos foram embora. Nós não podemos permitir que se normalize isso. De pessoas não investigadas, há que se lembrar. Desculpe, professor. De pessoas não investigadas. Tanto é que eu fiz a pergunta aqui, exatamente porque o senhor Manuel Divino não é nem investigado. Perfeita lembrança. Ele era simplesmente gerente de relações de consumo. E a pergunta que eu fiz aqui para o senhor Daniel Poliano, um servidor, é normal ele abrir um e-mail pessoal num computador da CEMIG. É normal ele ter acesso a dados que pertencem exclusivamente a ele. O que não é normal é o que nós estamos ouvindo aqui, presidente. Não tem contrato. Isso que fique claro para o povo de Minas Gerais. Isso tudo foi feito sem contrato. A gravidade do que está posto aqui não pode ser normalizado. Não pode alguém vir aqui, muito bem treinado, passando por treinamento de media training, passando antes pela sala do presidente, porque a gente tem informações que pessoas estão passando pela sala do presidente, estão sendo pressionados. E aí o senhor, com muita sabedoria, convoca essa reunião secreta, para que a gente possa esclarecer a gravidade dos fatos que a cada dia se tornam mais robustos aqui. E só para encerrar aqui, dia 8 de janeiro de 2021,
nós estivemos diante de uma destituição em massa de liderança da CEMIG, que gerenciava as áreas estratégicas da empresa. Dentre elas, gerente e superintendente do jurídico, toda a área de suprimentos, gerente da Secretaria-Geral, a gerente de compliance e o gerente de comunicação, todos esses funcionários de carreira, e segundo os nossos levantamentos, servidores exemplares. Nós queremos saber, presidente, de quem foi ou de quem partiu a decisão dessas destituições. Focando isoladamente em um servidor, gerente da Secretaria-Geral, o senhor Carlos Finhalt, o qual a senhora, doutora Virgínia, conhece muito bem. Ele cuidava da agenda, atas e ritos relativos ao Conselho de Administração e Diretoria Executiva. Qual o real motivo da destituição desse senhor e a ocupação do seu cargo por um empregado sem concurso? Blindar a empresa de atitudes não republicanas? Isso a gente, cada dia que passa, a gente tem mais certeza disso. Executar um plano de desmonte e de sabotagem da companhia sem que os empregados da companhia tomassem conhecimento? É isso que a gente está presenciando aqui, presidente. Eu retomo posteriormente. Presidente, antes de colocar aqui o que eu vou expor, só para dizer que, através do doutor Bruno, a OAB de Minas Gerais, ela nos traz a informação de que só tomou conhecimento dessas violações sigilosas de advogados dentro da CEMIG por conta da CPI, e que a OAB Minas estará ao nosso lado e ao lado desses, como o doutor Tiago Ulloa, doutor Daniel Puliano, que tiveram os seus dados, de certa forma, vítimas de arapongagem, na linguagem mais técnica. Veja só, o que eu quero colocar aqui também, uma outra contradição, porque o tempo todo a depoente ela fala de que a CEMIG tomou conhecimento das investigações acerca do setor de suprimentos em novembro. Tenho aqui em minhas mãos um ofício do Ministério Público de Minas Gerais, datado de 22 de julho de 2020. 22 de julho de 2020. Nós precisamos saber se um ofício do Ministério Público de Minas Gerais só chegou na CEMIG em novembro. O Ministério Público de Minas Gerais, situado na cidade de Belo Horizonte, onde também se encontra a sede da nossa estatal, emite um ofício para esclarecimentos relativo ao que está dito aqui pela depoente, e a CEMIG só teria tomado conhecimento disso em novembro, quase 5 meses depois. Então, essa é uma questão que também fica no ar aqui, presidente, para nós apurarmos posteriormente, com possibilidade de estarmos diante de um falso testemunho. Obrigado. Eu acho que o deputado Zé Guilherme foi muito feliz nas palavras dele, quando ele disse que a CEMIG não é ré. Eu tenho a plena convicção que nós, deputados dessa comissão parlamentar de inquérito, nós não vamos cometer aqui, meu caro doutor Eli Tarquínio, o mesmo erro que foi cometido pela Lava Jato. Lava Jato teve um papel importante na nossa história recente, mas, ao mesmo tempo, diante aqui de vários doutores, de vários advogados, ela cometeu um erro histórico ao punir a pessoa jurídica. Isso nunca foi feito na história do direito em toda a humanidade. Assim que termina a Segunda Guerra Mundial, se verifica que a Volkswagen participou ativamente como financiadora do nazismo e de todas as loucuras feitas por Hitler. No entanto, naquele momento, os tribunais alemães eles chegaram à convicção de que não era possível punir a Volkswagen, porque senão geraria um grande desemprego naquele país, sendo a Volkswagen a empresa mais importante da Alemanha. Mesmo aconteceu recentemente no escândalo corporativo de 2008 nos Estados Unidos. Aqui no Brasil, não. Pela primeira vez na história do direito se pune a pessoa jurídica. Pessoa jurídica não pensa,
pessoa jurídica não age por ela mesma, a pessoa jurídica ela está isenta de qualquer punição, e principalmente nesse caso, a CEMIG, a quem tanto nós defendemos e a quem tanto nós queremos preservar. As pessoas que estão sendo investigadas aqui são pessoas físicas. E, diga-se de passagem, pessoas que não têm a mínima relação de afetividade, de gratidão e muito menos relação com o povo de Minas Gerais. Então, presidente, é bom lembrar também que quando a gente fala da CROL, aí a gente vai fazendo aquelas ligações simples. CROL, Lefosse e outras empresas, elas são credoras na recuperação de contratos com a Renova. E o que nos parece é que essas empresas são colocadas verbalmente dentro da CEMIG como uma compensação. É bom lembrar que a Lefosse, ela acompanha o atual presidente da CEMIG desde quando ele era um executivo da estatal paulista. Depois ele vai para a ISA, a Lefosse vai junto. Depois ele vem para a CEMIG, a Lefosse vem junto. Lefosse essa que tinha como sócio o senhor Eduardo Soares, que é o diretor jurídico da CEMIG. Se a gente entender isso como normal, se nós compreendemos isso como algo moral e legal, nós precisamos rever os nossos conceitos e rever, inclusive, a nossa ética, a nossa postura diante do que é público e, acima de tudo, até mesmo aquilo que é tão caro para cada um de nós. A nossa formação enquanto seres humanos, a nossa conduta e, acima de tudo, o nosso caráter. Eu gostaria, presidente, só como informação importante aqui, trazer à baila uma cronologia dessa relação do Ministério Público com a CEMIG para a gente perceber que as coisas não batem aqui. Respeitando o deputado Zé Guilherme, o senhor muito bem colocou, concordo, nós não estamos aqui para queimar a doutora Virgínia na fogueira da Inquisição, não é isso. Mas o depoimento dela para nós é extremamente importante, e a gente percebe que as pessoas estão chegando aqui bem treinadas, articuladas, com informações que não são reveladas, e a gente até respeita também o espaço de cada um. Mas, como mestre em História do Brasil, mestre em História Ibérica, 3 pós-graduações em História e uma formação em História pela Federal de Minas Gerais, a gente tem condições de construir uma boa cronologia. 3/2/2020, 3 de fevereiro de 2020, denúncia apresentada à OGE. 16/4/2020, a OGE encaminha denúncia ao Ministério Público e à CEMIG. 15/5/2020, 15 de maio de 2020, o promotor decide instaurar um inquérito. Quarto ponto aqui. O inquérito é instaurado dia 16/7/2020 com o número 0024.20.005087-0. Dia 22/7/2020, o Ministério Público de Minas Gerais envia ofício à CEMIG. Promotor afirma que a CEMIG não respondeu no dia 26 de outubro. Dia 26 de outubro, o promotor informa que a CEMIG não respondeu ao ofício do dia 22/7. No dia 6 de novembro, o Ministério Público cobra a resposta da CEMIG. O Ministério Público decreta sigilo ao inquérito no dia 11 de janeiro desse ano, após a CEMIG destituir o Corpo Gerencial de Suprimentos. Portanto, a CEMIG conhece a denúncia desde o dia 16 de abril de 2020, quando a OGL enviou cópia. A CEMIG é notificada pelo Ministério Público de Minas Gerais no dia 22/7/2020. A notificação de novembro de 2020, que foi citada pela senhora Virgínia em seu depoimento, ressalta que a CEMIG não respondeu à primeira notificação, qual seja a notificação do dia 22/7/2020. São essas as minhas considerações, deputado Cássio Soares, nosso presidente.